O Jorge aí puxando esse louvor me lembrou aí quase 20 anos atrás, Michael Douglas Smith, quase 20 anos. Isso é antiguíssimo esse aí. Estou ouvindo lá em casa uns dias aí. É, Michael Douglas Smith? Na internet, no rádio. Tá por dentro então. Tanto faz. Apocalipse 13. Pessoal, nós vimos semana passada o poderio, o campo de ação que o anticristo vai ter aqui na Terra. E o diabo, como ele é o maior copista das escrituras sagradas, assim como Jesus teve um profeta que anunciou a sua vinda, que foi João Batista, o diabo, o anticristo, melhor dizendo, ele também terá um falso profeta. E esse falso profeta vai ser o terror aqui na Terra. A grande verdade de tudo é essa. Por isso, devemos nos preparar para quando a trombeta tocar, subirmos logo no arrebatamento. Eu creio que não passa dessa geração. Essa é a minha fé. Mas cedo ou mais tarde aí, a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus vai subir. Só que, como eu disse semana passada, vão ficar os desviados e vão ficar alguns para pregar o Evangelho. Aí vai ser batalha. E vamos estar vendo aí hoje a batalha que eles vão estar enfrentando. Mas deve que semana passada nós vimos que já seriam vencidos, já seriam mortos os que professaram a fé em Jesus. E hoje vamos dar mais uma ênfase nisso aqui, que quem vai se incumbir disso aí é o falso profeta. Então aquele negócio, né? Não vai ter para onde correr. Eu falei uma coisa interessante semana passada, eu volto a repetir hoje. Para mim, no meu ponto de vista, estou puxando essa responsabilidade para mim. Desviado para mim é igual o diabo. Ah, eu sou desviado. Para mim é o próprio cabelo. Por quê? Porque o desviado, ele conhece a palavra. Ele sabe o que é certo e errado. Mas está amando mais o erro do que o acerto. E é o que acontece com o diabo. O diabo ele conhece a palavra mais do que ninguém. E sabe o que é certo e errado. E ama mais do que é errado. Só que o desviado tem algo sobre a vida dele que o diabo não tem mais. Que é a oportunidade de se arrepender ainda em vida para se salvar. O diabo não tem mais arrependimento. Eu disse até semana passada uma coisa que eu também achei muito interessante. Para que haja avivamento, primeiro tem que ter arrependimento. E se não tiver arrependimento, a pessoa nunca será avivada. Ela nunca terá compromisso ou responsabilidade com Deus. Então, se arrepender e desviar, esse ainda virá a glória de Deus. Se não se arrepender, já está confirmado o caminho eterno dele aí, junto com Satanás e seus anjos por eternidade. Por isso que nós falamos semana passada, deve haver um desejo nosso de falarmos de Jesus, de convidarmos as pessoas, porque elas estão mais perdidas do que seguem tiroteio. E a palavra de Deus não confirma isso. Porque a função do diabo é sedução, a função do capeta é enganar, iludir. E os desavisados estarão caindo nas armadilhas dele. E detalhe, hoje nós temos o Espírito Santo aqui na Terra. Quando a igreja subir, acabou essa do Espírito Santo. O Espírito Santo não acabou. Ele só não está mais. Então, a pessoa que não entrega hoje a vida dela para Jesus por bem, se quiser salvar, vai ter que enfrentar a morte aí e pagar o preço da morte, e se virar sacrifício
para que ela venha orar com Deus para todos sempre. Olha o que diz aqui, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, o falso profeta, ele vai vir como gente boa, ele vai vir realmente com bom semblante, ele vai vir com a aparência de conquistar, de uma aparência, e vai conquistar as pessoas. Só que a fala dele não tem nada a ver com a aparência. Ele vai ter uma aparência de gente boa, mas a fala dele vai ser do diabo. Por isso que fala dragão aqui. Vai ser de intimidação. Os 2 chifres, esse é o poder que vai estar sobre o falso profeta. Chifre, nós vimos semana passada, que representa poder. Então ele vai vir com um poder econômico, o falso profeta. Ele vai ter o poder econômico. Há um desejo de vários países que só tenha uma moeda no planeta de circulação. Ele vai vir maciçamente implantando isso aí. Ele vai ter o poder econômico do lado dele. Foi o que nós vimos semana passada. Ele vai ter 10 potências do lado dele, 10 grandes potências do lado dele, o anticristo. Então ele vai vir para intimidar. Ele vai vir para intimidar. E o outro chifre significa poder religioso. Então aquele detalhe, quem não se curvar ao anticristo, ao falso Jesus, vocês vão ver, nós já vimos semana passada, vamos estar vendo o que vai acontecer. Então o chifre representa o poder, um poder econômico, outro poder espiritual, aqui na terra. Pastor, e Deus vai permitir isso? Vai até porque nesse momento o Espírito Santo está lá na terra. Aí o diabo vai estar mais solto do que nunca. Essa é a grande verdade. 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então você vai ver que vai vir com imposição. Por quê? Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, deve acontecer isso com o anticristo. Só que com a mídia toda em cima. E vai ser algo extraordinário nos dias de hoje. Alguém que foi sepultado, alguém que veio a óbito e de repente ressurge do nada. Então, o falso profeta vai fazer com que toda a terra preste culto a este ser, como se fosse filho de Deus. Diz mais aqui. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus e a terra, do céu à terra, à vista dos homens. Então você vê, se hoje a pessoa ela se depara com mais, ele faz uma ilusão, ela já fica impressionada, o ser humano fica impressionado, como é que isso é possível? Como é que aconteceu isso? Como é que a fulano sumiu? Como é que isso é possível? Porque está na minha frente e desapareceu. Se o mais ponto de ilusionismo e a pessoa fica perplexa, imagine um ser mandando descer fogo no céu, como nos dias do profeta Elias. Você vê que o diabo, ele é repetitivo. Ele copia a Bíblia em tudo. Então, eu imagino o povo vendo o fogo descer do céu. As pessoas ficarão totalmente pasmas e admiradas com respeito. Só que serão sinais vindo do inferno. Vindo do inferno. Eu falei semana passada um negócio que eu vou repetir hoje. Ecumenismo é doutrina satânica, diabólica. Mesmo eu sendo sabedor que alguns pastores, algumas denominações são adeptos, esses pastores já venderam a sua alma para o diabo. Não existe ecumenismo. Ou é de Deus ou é do diabo e acabou, gente. Não existe esse sonho ilusório de que todos vão servir a Deus na terra.
Isso aí não existe. Não existe por causa do pecado, por causa do diabo. A verdade toda é essa. Você vê que o número de igreja evangélica cresce, cresce, cresce e nada muda. A verdade toda é essa. Porque as pessoas acabam dentro das igrejas tendo uma vida dupla. Pura santidade lá de dentro, lá de fora só Jesus para livrar dos acontecimentos. Então o falso profeta, ele vai vir para a intimidade. Na verdade, nesse momento, até os judeus de Israel, sem ficar bem claro, até os judeus de Israel estarão acreditando que o anticristo é o Messias que ele tanto espera. Só que essa farsa vai cair por terra. E vai cair por terra justamente quando o falso profeta pedir algo a toda a humanidade. E os judeus vão ter que dar no pé. O que me chama a atenção é que há mais de 20 anos atrás, eu vi uma estatística que só tinha lá em Israel 2% envolvida com o cristianismo. E quando a gente fala 2%, está incluído católicos e evangélicos. E se tirar os católicos, deve ter fagulha de gente convertida ao evangelho lá em Israel. E se passaram mais de 20 anos. Então eu fiz uma outra pesquisa. Os 2% de mais de 20 anos atrás não teve nenhuma alteração. Porque, infelizmente, essa tem sido a dura realidade das igrejas. Elas crescem, mas não transformam. Porque o linguajar da pessoa, mesmo dentro da casa de Deus, continua sendo o mesmo que ela levava lá fora. Então você vê, isso é falta de arrependimento. Por isso que não há avivamento. Há inchamento, menos avivamento. Olha o que diz mais aqui. Engano, 14, não é isso? Engano os que habitam a terra, com sinais que lhe foi permitido que lhe fizessem a presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, que receberam a ferida de espada, entendeu? Olha o que o falso profeta induz as pessoas a terem uma imagem para que venha adorar o anticristo. É nesse momento que os olhos dos judeus de Israel vão se abrir. Porque o único povo que não se dobra diante de mais escultura são os judeus de Israel. Os evangélicos têm Alá minhas dúvidas, ainda tem um Alá mesmo, de Alá mesmo. Estão mais para lá do que para Jesus. Porque a gente depara dentro das igrejas, quando fala de igreja, batista, metodista, presbiteriano, nova vida, graça, universal, gente que não consegue se desprender demais. Por mais que os pastores falam, as pessoas não se desprendem. Como serão arrebatados? Como se salvarão? Quando eu falo de judeus, com os judeus de Israel, eu sei que esses realmente não se salvam. A dona Estela aqui, para quem não sabe, já falei isso umas 500 vezes aqui, né? A filhinha dela nunca serviu o diabo, né? Mas viu o diabo face a face na casa dela. Tinha mais de 40 crucifixos na sua casa. E não resolvia nada. Né? E o diabo aparecia ainda lá, né, gente? Você vê. Porque a imagem da escultura é o pecado capital da Bíblia. O que é isso, pastor? O pecado capital é o pecado principal. Porque Deus ele fez o homem para que o homem o adorasse, para que o homem o venerasse, não com um pedaço de borracha, de pau, de lata, de metal, de gesso. Não. Deus não fez o homem para isso. Como o diabo é o pai do engano, sabendo que isso é abominação aos olhos de Deus, o que o diabo fez? Vamos seguir um pedaço de madeira. E a pessoa segue. A verdade toda é essa. Porque o ser humano ele sente desejo de se agarrar a alguma coisa, de segurar alguma coisa.
E quando mandaram os habitantes, os judeus estão lá como aliados, até esse momento o anticristo, achando que eles vão dominar o planeta Terra. O sonho dos judeus é esse. Mas quando mandaram fazer a imagem de escultura, os judeus não davam pé. Por isso que a Bíblia até fala em outra passagem, para correr para a Judéia, dar no pé e esquecer o que ficou para trás, porque senão serão assassinados. Porque o maior desejo de todos os países árabes do Oriente Médio é engolir Israel. Não só dos países do Oriente Médio, mas da grande humanidade é engolir Israel. E só não é engolido porque a mão de Deus não é aquele povo. Aí você fala assim, pastor, isso está sendo muito extremista. Extremista? Há uns 8, 10 anos atrás, eu conheci um camarada essa semana agora, ele ia para a porta da igreja com a pistola na cinta para me matar. E sabe por que ele metia a pistola na cinta para descarregar em mim? Porque a mulher dele vinha para a igreja para lutar pelo casamento dela. O camarada não tinha várias prostitutas, ele queria me matar, porque não queria que a mulher dele lutasse mais por ele. Ele queria viver a vida dele. Então você vê quantos livramentos nós vamos tendo aí sem noção. Jorge, sem noção. Eu já vi pastor desarmando o outro na minha frente que queria me matar. Isso eu já vi. Já tive outros relatos de pessoas que queriam tirar minha vida. Aí você vê, se Deus não guardar, blau, blau. Essa história da mãe ficar acordada porque o filho está em casa, está de brincadeira. Isso é falta de fé. Falta de confiança em Deus. Eu fiquei até surpreso, que ela na minha frente. Ela ia me matar. Metia a arma na cintura, pistola, e ia falar assim, ó, sabia a hora que eu ia entrar, a hora que eu saía. A minha esposa mesmo que está ali, tem uma outra situação, isso é um outro camarada, nós saímos tardíssimo da igreja, estava um cara atrás do poste, em frente à igreja, com a arma na mão lá. Só Deus vai segurar, gente. Por quê? Porque as mulheres corriam para a igreja para salvar os seus casamentos. Olha o que o diabo faz. Se Deus não guardar a gente, é o que diz a palavra, né? Se o Senhor não guardar a cidade, um bom vigília sentinela. O que está escrito, mais cedo ou mais tarde, vai ter que acontecer. Falei para André, vamos sair. Você acha que eu voltei para a igreja correndo? Tinha que sair. Se Deus não guardar, matava os dois lá na hora. Lá. Só tinha gente na rua. Não tinha mais ninguém na igreja. E nem ninguém na rua, que era tarde da noite. Você vê, é só Deus que nos guarda. É tanto livramento que a gente vai tendo, a gente não tem nem noção. Nem noção. Pelo simples fato de anunciarmos o Evangelho. E nesse momento aqui da palavra, nesse momento aqui, vou te falar o que acontece. Ficaram alguns para pregar o Evangelho desviados e desviados. O couro vai comer solto. Olha o que diz aqui agora. Em cima dos que ficaram. E foi concedido, 15, que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem, que gente? A imagem, né? Você vê a praga da idolatria. Você vai ver, aqui a gente vê mais uma vez, mais uma passagem, que essa história que todos são filhos de Deus é conversa para boi dormir. Gente, quem não está dentro está fora. Quem não subir vai descer. Não tem, é PT salvação. Isso tem que estar muito vivo nos nossos corações. A salvação tem que ser a nossa bandeira. Jesus está perto e está voltando. Eu creio que nós corremos um risco de ser arrebatados. Pastor, eu quero ficar para ver. Então Deus te abençoe e fica sozinho aí. Não me procure. Em nome de Jesus aí. Verdade. Porque você vê que vai ser algo imposto. Vai ser algo imposto. Ah, eu não vou dobrar diante dessa imagem. Vai morrer. Porque você tem que confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Então hoje está muito fácil de se salvar. E as pessoas com qualquer pé de vento estão virando as costas para Jesus. Qualquer coisinha querem se agarrar um boneco, como se fosse a salvação. A senhora que foi vítima disso aí, né? Adiantava nada.
E o diabo não saiu da sua casa. Mas saiu. Usou a fé e saiu. A fé inteligente. Você vê, nessa hora, os judeus que estavam apoiando o anticristo, ó, e nego vai caçar. Aí eles vão ver a pindaíba. A pindaíba que vai estar sobre a vida deles. Por não se curvarem a uma, aí vão ter que confessar o Jesus que morreu e está vivo como o Senhor da vida deles, para que Deus venha socorrer a Israel. Você vê que a facilidade que nós temos hoje de pregar o Evangelho nesse país, de entregarmos a vida para Jesus, de levarmos o Evangelho às pessoas. Não se iluda. É seu filho que está na igreja, não é de Jesus, ele está precisando. Ele está precisando de Jesus. Para que ele se torne, ele é seu filho, mas não é filho de Deus. Ah, o meu netinho é seu neto, mas se não for de Jesus, ele não é filho de Deus, é seu neto. A nossa paternidade tem que ser reconhecida por Deus. E ela só se torna reconhecida por Deus quando nós entregamos a nossa vida para o filho dele. Pessoal, a Bíblia ela tem que se cumprir. Nós não podemos andarmos divididos dentro da casa de Deus. Ou somos, ou não somos de Deus. Olha o que diz mais aqui. 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, presidiários, né? Os presidiários estão nisso aí. Lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Sabe o que me chama a atenção? Eu já ouvi isso de pastor. Eu fiquei doido uma vez. Eu vi pessoalmente. Eu incentivo a minha igreja já hoje a colocar essa marca. E não é grande Cristo não. Ah, essa conversa. João estava maluco. Eu perguntei a esse pastor se ele era da igreja do meio vermelho. Essa igreja aí. Porque é a mesma, o cara ficou uma fera comigo. Eu não, bota o chifre aí, estica o rabo aí, e você é o próprio diabo materializado, disfarçado de pastor. Vai pra lá. Ele ficou uma fera comigo quando eu falei que ele era adepto do Jesus, homem aí, né? Aquele João Carlos, sei lá, homem ali, que morreu. É o líder dessa igreja do meio vermelho que tem no Brasil aí. Aí você vê. Por que um pastor, ele incentivou a igreja dele a colocar? Não, se surgir a marca da peste, pode botar que não tem nada a ver. O João estava perturbado lá no 24. Se a ovelha ouve isso hoje e aceita, imagina se a igreja sofre. Que batalha vai ser para aqueles que vão ficar para pregar o Evangelho? Vão ser vendidos pelos da própria casa, que não querem nada com Deus, mas não tem que pagar com sangue. Isso aqui, gente, a igreja de Jesus não está mais aberta. A igreja, os fiéis, não estão mais na terra. Já foram arrebatados. Só que Deus vai querer salvar uma multidão de desviados. Alguém vai ter que ficar para pregar. Alguém vai ter que ficar para levar a bandeira. E o couro vai comer solto. Se a pessoa não pode comprar nem vender, como é que ela vai comer? Roubando? Batalha, hein? Tá? Preste atenção. Só vai poder comprar ou vender quem tiver a marca. Aí faz de conta que você ficou. Você não quer a marca. Como você vai comer? Já começa a batalha. E força para correr. A pessoa está um dia sem comer, 2 dias, 3 dias, está até cantando ainda um pouco. Depois do quarto dia. Você vai ter que correr. Vai ter que se esconder. Vai ter que entregar a vida para Jesus e não vai ter mais sossego. Porque vai ser caçado. Vai ter muita gente procurando os pregadores para entregar os pregadores. Porque a pessoa está lá o falso profeta,
fazendo descer fogo do céu, sinais e maravilhas, e de repente você ficou para pregar contra ele, e ele está mandando te matar. É o que vai acontecer. Eu já vi o cúmulo do absurdo. Eu vi isso de pastores, gente, que não quero nem falar de onde. Falar para mim que o Valdemir era o anticristo do Apocalipse. O negócio está feio. Você vê que é inveja ministerial. Deus, cada um dá um talento. Você vê que é inveja ministerial. Porque de repente a igreja deles não enche, aí mete corrente no cara para ver se ela bateu. Só pode. Você vê que o diabo, ele vem seduzindo, ele vem enganando, ele vem envolvendo, ele vem realmente contando história. Os que não tiverem necessário das escrituras vão ficar para trás. Você ouvir isso de pastor, esse pastor é adepto de Satanás. A grande verdade de tudo é essa. Como fala mal do missionário, como fala mal do bicho nascido, etc, etc. A inveja, ela não vem de Deus. E por que se levanta? Porque o mais eu vi ele metendo pau no missionário aí fora aí. Não se iluda não. Ninguém fala mal do missionário, não se iluda não. Não se iluda não. Que os da própria fé mete corrente nele. Não se iluda não. Um exemplo desse aí, um amigo meu aí antigo, é uma dessas igrejas desse bairro, jantando na minha casa uma vez, tem uns 10 anos, ele está aqui pertinho da gente. Pertinho esse pastor. Não vem falar mal, ele vem da graça. Ele veio para o ministério, na minha casa. Deixou a comida, levantou e foi embora, correr. Meti um correio dentro da minha casa. Encontrei com ele por aqui. Foi para Rondônia, foi para Roraima. Rapaz, vamos lá. Estou aqui. Só que eu não tinha lembrado que eu tinha botado ele para correr lá de casa. Eu não tinha lembrado disso. Eu não guardo nada. A gente mete corrente no diabo, eu não estou nem aí para ficar guardando. Pode contar. Perguntei para a esposa, perguntei para os filhos. Cadê o sujeito? Está aqui pertinho. Não tem nada. Por quê? Porque divide o reino. Mas divide o reino de Deus. Porque ele é um dos que mete corrente no missionário. Você vê. Mas não vê metendo pau no diabo. Você não vê metendo pau no diabo. Quando eu imagino nessa hora aqui, o Espírito Santo está na terra, a igreja subiu, estão falando que houve uma invasão de ETs, as pessoas foram raptadas, o povo acredita em tudo. O povo acredita, povo de igreja, que essa Copa está comprada. Você acredita nisso? Se o Brasil pegasse a Holanda ontem, era 4-0 Holanda no barato. Essa seleção só o Espírito Santo pode dar eles. Não é verdade. Eu ouvi isso de pastor. Eu tive que pegar para o pastor ontem. Amigo, a Copa está comprada? Você vê, os camaradas não tem visão de nada. O que o papagaio fala, os pastores repetem, a maioria deles repetem. Parece que não acreditam no que está escrito, não acreditam que vai acontecer, tentam burlar o que está escrito. Guarda a sua salvação. Não permita que ninguém tire sua salvação. Quando eu liguei para um ontem, assim que acabou o jogo, amigo, a Copa está comprada? Essa tua visãozinha aí? Medíocre? Eu medi o correio semana passada deles aí, uns pastores aí, amigos meus. Eu tudo no chinelo, que sufoco, quase que não passa, aquela bola está comprada, né? A Copa está comprada. Você vê os incautos, mas os incautos que lideram o povo. O que falam lá fora, eles acreditam e não passam para o povo. Mas o que está escrito na Bíblia, eles tentam burlar e deturpar. Não é bem assim. Não, isso aí João estava preso por muito tempo, delirou, não sabia o que estava escrevendo, é muita linguagem figurada. Não conheço, Apocalipse eu não conheço, eu não entendo Apocalipse. Abre os teus olhos esse povo.
Pode abrir os teus olhos com esse povo aí. Já entregaram a alma a Satã. Até porque nós sabemos que a maçonaria está dentro das igrejas. Então, tem pastores maçons. Então, esses pastores vêm entregar as suas vidas para Satanás. Nós sabemos disso. Entregar mesmo. Ele não tem conversa. Porque a Bíblia mete o porrete no ocultismo. E todos nós sabemos que a maçonaria é ocultismo. Como o satanismo é ocultismo. Como o espiritismo é ocultismo. A verdade toda é essa. E tem várias pessoas boas sendo iludidas. Olha o que diz aqui no capítulo 14, versículo 9. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a quem, gente? A besta. E o que mesmo? O sinal. E recebeu o que? O sinal. Na testa ou na mão. Também o tal beberá do vinho da ira de quem? De Deus. Que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será o que mesmo, hein? Atormentado Com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e diante de quem, gente? Cadê aqui que todos são filhos de Deus? Cadê aqui aquela história? Mas todos são filhos de Deus. Todos vão para o céu. Já viu aquela pessoa? Ah, eu podia ter feito tanto por fulano. O fulano morreu. Ah, aí vem aquela dor, né? Depois que morre, né? Não fez nada em vida. Aí morre. Eu lembrei até dos meus irmãos. A minha mãe veio a óbito. Eu estava no cemitério. Meus irmãos morando no Natal, no Rio Grande do Norte, pegaram o avião e vieram para cá. Aí eu estou conversando com um camarada dentro lá da administração do cemitério. Resolvendo as papeladas, batendo um papo. Aí chega os meus irmãos lá, claro que viajaram a noite toda, não dormiram direito, estava no avião, tiveram que comprar passagem expressa, e as lágrimas descendo. As lágrimas. Eu olhei para eles, ainda chegaram com a pastora. Eu olhei para eles e choraram por mim. A minha mãe, eu sei onde está agora. E se vocês morrerem agora, eu sei onde vocês estão. Ela está com Jesus, estão com o diabo. As lágrimas secaram. A pastora saiu da reta. O administrador do cemitério, o olho desse tamanho. Porque nessa hora, todo mundo espera o quê? Condolência, chororô. Ela, eu sei onde ela está agora. Está me dando Deus. Agora vocês, essa igreja só que agora, vocês ficam, vai que o diabo vai fazer a linha com você. As lágrimas sumiram. A cara inchada de choro foi embora. Você vê? A pessoa conhece o que é certo e errado, mas gosta de sentimento, gosta da mentira, gosta do engano. Aquela pastora espera até que ela me ame, né? Porque sumiu a mulher da minha frente. Ela sumiu da administração do cemitério. E a marreta rolou solto para a minha igreja. Família, gente, a gente fala o que quer. Não é assim? Adianta vir aquela cara, se eu puder, se eu tivesse. Vai contar a história para o diabo, irmão. A minha mãe morreu com Cristo. Eu e meus irmãos, vocês. Tudo sem Jesus. E conhecendo o Evangelho. Vocês acham que vocês vão para onde? Se vocês virem a óbito aqui agora. Vocês acham que eu vou chorar com vocês? Eu tenho que falar a verdade. Ou vocês se convertem, se arrependem, ou vão gritar eternamente. Gente, acabou o carinchado, acabou as lágrimas, ficaram tranquilos no restante do velório. E me amando, né? E me amando, não é isso? E me amando. E me amando. E tem que amar mesmo. Porque se eu não faço isso, eu não quero o bem deles. Você também vai dizer, o senhor foi muito grosso, mas se eu não faço isso, eu não estava querendo o bem deles. Porque a minha mãe morreu com Jesus. E minha mãe era católica enjoada. Estudou tudo por alto lá.
entregou a vida para Jesus com 7 anos com Jesus aí, antes de morrer. E ela era enjoada. Ela era enjoada. Falar de igreja evangélica era briga de irmão. E ela se arrependeu, se converteu. E minha esposa sabe que não foi fácil falar de Jesus para mim. O corpo via dentro de casa. Só que teve uma hora, ela se rendeu. Se eu não tivesse feito aquilo, ela não teria sido. Aí eu tenho que estar chorando até agora. Eu tive tudo para ver minha mãe com Cristo e dei embora. E dei embora. Os meus irmãos lá, você vê o que é o sentimento, a emoção. Quando eles entenderam que eles precisavam se arrepender e ter voltado a ter um novo encontro com Cristo, as lágrimas secaram. As lágrimas secaram. Aí você fala assim, mas eu não sei saudade não. Eu senti saudade de quem está com Cristo ou lutar contra Deus. Eu vou lutar contra Deus, gente. Eu vou ficar aqui, ai meu Deus, porque se eu levou minha mãe dizer, eu vou fazer isso, eu vou lutar contra Deus. Vou ficar falando que ele é mau. Agora, quando a pessoa morre sem Jesus, aí tem que chorar mesmo. Principalmente se você teve a faca e o queijo para levar a palavra a ela. Eu já vi muita gente falar assim, pastor, se aceitou ou não, eu não sei. Mas lá no leito de morte, eu falei para que ela tinha que fazer. E mandei entregar a vida. A minha parte, se vê que a pessoa fica até, fala até com ousadia, a minha parte foi feita. Interessante isso. Quando a pessoa cumpre o papel dela diante de Deus, ela se sente até valente. Não, tinha que fazer, eu fiz. Jesus sabe que eu estou livre com esse santo aí. Eu tive dele na minha mão, falei o que tinha que fazer, na hora relutou um pouquinho, falei, olha, entrega a sua vida aí. Se tem a noite toda, se está tendo um leite de dor aí, conversa com Deus, já que você não quer entregar a vida dele, ó. A pessoa fica feliz. Eu fiz a minha parte. Agora, quando a pessoa não faz a parte dela, aí ela vai chorar mesmo. E compulsivamente. Porque se ela for de Jesus, ela vai saber aonde aquele ente querido dela se encontra naquele momento. Porque aqui você está vendo que o couro vai comer solto para quem não quer nada comer. Olha o que diz mais aqui. 11. Não. 10, não é isso? 11. E a fumaça do seu tormento sobe, Deus me livre, para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Olha só, gente, não tem repouso. Nem de dia nem de noite. Os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em quem? Em Jesus. Para vocês terem ideia, por que esse momento aqui vem falando aqueles que adoraram a besta? A igreja subiu. Vamos repetir. Porque aqui a igreja subiu. Aqui foram que quiseram parar na sua vida a sua salvação. Gente, Jesus está chegando. Ele está voltando. Só creia nisso. Jesus está voltando. Ele está chegando. Não permita que o engano te tire da presença de Deus. Não permita que a idolatria te roube a salvação. Se a minha mãe era católica, a também era católica. Eu não gosto que ninguém fale mal de católico. Está falando aqui de culto à imagem. Outra coisa. A senhora era católica, não. Eu nunca falei mal aqui, senão só nem ficava aqui com a gente. Não é? Verdade? Mas ele está falando de uma situação que leva o povo por fogo para sempre. Então, agarre a sua salvação. Não permita que ninguém venha tirar a sua salvação. Eu até fiz vários velórios na minha vida
eu vou ser sincero, eu não gosto de fazer nada. Se você acha que eu estou sendo duro aqui, você tem que me ver dentro do trabalho. Porque quando uma pessoa está lá numa pedra, todo mundo briga com ele. Se você for ali naquele cemitério do Caju agora, lá tem capela com a chuchu, se você sair perguntando, está com Deus, está com Deus, está lá agora com Deus. Ninguém desce. Então não tem por que estarmos aqui se ninguém desce. Alexandre, eu perdi o tempo aqui, não é isso? Isso aqui está rindo, se ninguém desce, vamos fazer o que aqui? Perdendo tempo. Mas nós não podemos ter uma fé tonta e nem fingir, e sim falarmos com ousadia e intrepidez do Jesus que morreu e está vivo. Gente, não se canse de falar, não se canse de convidar. Gente, Jesus está às portas, gente. Ele está às portas. Se você ama os seus familiares, fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale disso. Pastor, eu não peguei esse propósito da ceia da edificação. Ai, meu Deus. Pastor, eu não tenho mais fé nesse Deus aí. Gente, Deus dá. Deus dá. A gente vê aqui, né? O próprio Robson era caso perdido, né, Robson? Hoje está aqui, né? Passa no Valinho Central. Ele mesmo está falando, seu nome. Ele está falando isso. Ele é Deus no mundo. Então, a pérola de grande valor. Mas para o mundo, você vê, Deus resgata. Amém. É sério, Deus deu. Você vê, tanto livramento aí, eu fiquei até rindo com o camarada, eu queria matar ele. Meu Deus, se o senhor não guardar, já era. Já era, gente. Se Deus não guardar a gente, já era. Você vê, né, gente? Pense que a gente prega o Evangelho, queremos ver o bem da pessoa, queremos que ela lute pelo casamento, queremos que ela lute pela família, e gente se levanta para querer tirar nossa vida. Tem Deus. Imagina se o Espírito Santo não quer. Tira. Se o Espírito Santo tira. Você vê que ninguém morre realmente na hora. Eu já tive tantos relatos de gente que queria tirar minha vida ali, não tiraram porque Deus não permitiu. Não tiraram porque eu não estava nem sabendo. Eu não ando armado. Eu não ando com guarda-costas. São os anjos aí. Se os anjos não guardarem, estou lascado. Se os anjos não me guardarem, aí o Espírito Santo não me guardar, já é. Fale do amor de Deus. Você acha que meus irmãos ficaram ligados comigo? Estavam certos. Eles não ficaram ligados. Um deles até voltou. Um deles ainda falou para mim que eu ia te matar. Meu irmão, é isso da minha mãe. Só porque eu falei que eu ia para o inferno se ela me guardasse. Gente, isso até a mãe, a própria mãe, Deus me livre. E militar, hein, minha figura? Da militar, só Jesus. Gente, é só da própria carne, porque eu matar, você não quer para o inferno. Mas tem hoje com Jesus lá. E detalhe, hoje virou aí bom influenciador. Fala de Jesus, eu falou assim, proceder, manda e-mail, faço isso, fala de novo, as pessoas se arrependerem, eu só fiquei olhando para ele. Qualquer coisa mesmo. Até meu irmão aqui chama de Deus, só por causa da minha fé. Por isso que Jesus diz, os maiores inimigos do homem são da própria casa. Fala de Jesus, gente. Ele morreu para nos salvar. Ele quer que pela tua fé a sua família se salve. Não fique intimidado com palavrões. Ah, vou pegar o teu pastor. Manda vir pegar. Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Se o anjo não guardar, vai pegar. Se o anjo não guardar, vai pegar. Mas se o anjo tem que guardar, está rindo, Sérgio. E aqui pegar o pastor também não, ele está amarrado. E aqui pegar o pastor, ele não, ele está amarrado. Ajuda aí, Jesus.
Equilíbrio. Teve uma vez, né, os pastores lá, 2 pastores armados, um cara querendo matar. Os pastores se embolaram com o cara armado. Mas só por quê? Porque a mulher vinha para a igreja para salvar a mulher. Só para isso, gente. Jesus. Você vê, né? Quantos são os livramentos que nós temos e também não sabemos. Esse mesmo que eu conheci essa semana e falou que queria me mandar uns tiros em mim aí, eu não sei nem quem é a esposa dele, ele falou que era minha ovelha. Não sei nem quem é a esposa dele. Tem tantos anos que eu nem sei. Hoje está a parada de Jesus, ele está no casamento regularizado. Isso é forte, né? Eu estava lá, mulher, caindo para dentro. Pastor, posso dar para mim que vem fazer um voto aí? Não, domingo que vem não, eu errei. Dia 13. Com 100, 200, 500. Eu quero ter uma vida edificada, necessária. Eu quero andar com Deus. Eu quero, pastor, eu estou bem com Deus. Mas eu quero a minha casa